Essa questão é o nó górdio da República Brasileira desde sempre. Os militares sempre se arvoraram ao papel de um poder moderador que no Império era exercido pelo imperador. Na prática, o Exército se vê como um poder moderador. Prova concreta: Constituição de 88. O primeiro ministro do Exército da redemocratização, o general Leônidas Pires Gonçalves, tem uma reunião com Fernando Henrique Cardoso e outros constituintes e literalmente exige que haja um artigo na nova Constituição que especifique o papel das Forças Armadas na nova configuração política brasileira. Rodrigo, é o malfadado artigo 142. É o malfadado artigo 142, que com a interpretação terraplanista de um homem que manchou para sempre a sua biografia, o Ives Gandra Martins, que publicou um artigo no Conjur, aquele site de direito que é muito frequentado, publicou um artigo no Conjur dizendo com todas as palavras que aquele artigo autorizava as Forças Armadas a realizar uma intervenção em caso de conflito entre os poderes. Ele diz isso com todas as palavras. Este artigo do Ives Gandra Martins foi fundamental para o golpismo bolsonarista, não em 2022, não em 2023. A primeira tentativa de golpe principiou em maio de 2021. Isso é possível mostrar cronologicamente. E redundou no setembro de 2021, em que houve uma clara tentativa golpista. Nós esquecemos, Rodrigo, mas os caminhoneiros em 2021 invadiram a Praça dos Três Poderes e não saíram de lá à espera de um comando para um golpe de Estado com base nessa interpretação do artigo que o general Leônidas Pires Gonçalves impôs que houvesse na Constituição. É uma aberração. A redemocratização no Brasil tem um grave problema. O grave problema é que a redemocratização só foi possível a partir de um acordo de bastidores com os militares, que foi muito bem urdido. O primeiro passo foi a Lei da Anistia, de 1979, que do ponto de vista jurídico é uma aberração, porque na Lei da Anistia que os militares impuseram e que o general Figueiredo foi a pessoa responsável por promulgar a Lei da Anistia. Na Lei da Anistia, você anistiava crimes que não haviam sido julgados. É uma aberração jurídica, Rodrigo. Você só pode anistiar um crime que foi julgado e a pessoa condenada. Então você anistia. Você não tem como anistiar um crime que não foi sequer investigado. Essa foi a razão pela qual, posteriormente, a Comissão Nacional da Verdade foi criada. Porque internacionalmente, a lei da anistia é um exemplo de aberração jurídica, do ponto de vista da sua formulação. Mas essa foi a chantagem. A chantagem foi essa. Ou os militares não serão punidos, não serão sequer investigados, ou nós permanecemos no poder. Foi claramente uma chantagem que dá origem à nova república. É uma lástima, mas é a verdade. Qual a razão pela qual os militares se revoltam contra a presidente Dilma Rousseff? Porque, veja, o governo Lula, os primeiros 8 anos do governo Lula, o governo Lula ofereceu para as Forças Armadas, em termos de orçamento e em termos de renovação de equipamento, mais do que juntos Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello e José Sarney. Então, já nos seus primeiros 8 anos de governo, o Lula tentou essa reaproximação. Qual foi o resultado? Quando a presidente Dilma, com uma enorme coragem cívica, que nem o presidente Lula, nem o presidente Fernando Henrique Cardoso tiveram, estabelece a Comissão Nacional da Verdade com cuidado. Na lei que estabelece a Comissão Nacional da Verdade se diz: não temos poder deliberativo, ou seja, ninguém pode ser punido. Basicamente, os militares se revoltam contra Dilma. É aí que a figura do Bolsonaro começa a ter projeção nacional, porque ele se projeta como defensor da ditadura e como crítico da Comissão Nacional da Verdade. O que isso vai rematar no famoso tweet do general Vilas Boas. Tweet do general Vilas Boas, que era uma ameaça direta ao Supremo Tribunal Federal. Se o Michel Temer fosse de fato o presidente, ou um homem com o mínimo de coragem, ele teria decretado a prisão do general Vilas Boas. Desculpe, eu falei muito. O que eu quero dizer com isso, Rodrigo? Eu fiz esse breve apanhado para dizer o seguinte: eu espero muito, muito, que o terceiro governo Lula não caia na mesma ingenuidade. Quando houver uma crise séria, se houver, se chegar a um momento de uma tomada de decisão, as Forças Armadas nunca estarão ao lado do Lula. As Forças Armadas nunca estarão ao lado de nenhuma reforma progressista. As Forças Armadas nunca apoiarão nenhuma transformação radical da sociedade brasileira.
A razão pela qual, em 2022, as Forças Armadas não aderiram ao golpe é porque eles receberam mensagens expressas do governo norte-americano de que não haveria reconhecimento do governo Bolsonaro. Mas lembremos algo muito importante, Rodrigo, porque nós temos muita amnésia neste país. Nós falamos muito da dissonância cognitiva coletiva dos militantes que invadiram a sede dos três poderes do 8 de janeiro. Por que nós não temos a coragem de falar da dissonância cognitiva coletiva deles estimulada pelo Exército? Porque, veja, me acompanha, entre o 31 de outubro e o 1 de janeiro, as Forças Armadas em conjunto lançaram uma nota indigna, uma nota que macula a história das Forças Armadas na República Brasileira. E nessa nota eles diziam que os movimentos que pediam intervenção militar para manter Bolsonaro no poder eram movimentos legítimos porque democráticos. Esta nota foi um combustível para as pessoas que estavam acampadas diante do Exército. O simples fato dos comandantes do Exército terem permitido que as pessoas acampassem diante dos seus quartéis solicitando intervenção militar já é crime, crime previsto na lei militar. Vou repetir, para que não haja dúvida, as Forças Armadas somente não apoiaram o golpe do Bolsonaro porque sabiam que o golpe seria bem sucedido. Isso eu não tenho dúvida. Mas o Bolsonaro não teria nenhuma condição de permanecer no poder. Em parte porque nós estaríamos nas ruas protestando. Em parte porque a comunidade internacional tornaria ainda mais óbvia a situação de pária do Bolsonaro. Então eu me preocupo, Rodrigo, embora compreenda a arquitetura política que o presidente Lula tenta montar, mas eu me preocupo, porque o Exército está muito acostumado a colocar dinheiro no bolso, a comprar equipamentos que não são usados, a manter pensões absurdas para solteiras ou para viúvas de militares que foram expulsos do Exército ou das Forças Armadas. Nós gastamos uma fortuna na reforma da Previdência. O único setor que não somente não foi onerado, mas que obteve ganhos efetivos foram, mais uma vez, as Forças Armadas. A democracia no país exige, em alguma medida, um gesto da cidadania. Nós não podemos atribuir esse gesto apenas ao presidente Lula ou a um partido que esteja no poder. Nós, como cidadãos, em algum momento, precisamos ir às ruas e dizer: basta! Lugar de militar é no quartel. Vocês não têm que fazer nada nesta república a não ser defender a segurança interna. Mas é uma tarefa nossa de ter coragem cívica de dizê-lo.